Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Mamoni, sócia proprietária da Miados e Latidos de Aracaju. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de problemas urinários em cães e gatos. Eu tenho atendido muitos problemas urinários em cães e gatos ultimamente. O proprietário geralmente vem com aquela queixa de meu animalzinho está com dificuldade de urinar, então ele fica na posição de urinar muito tempo e só sai algumas gotinhas. Meu cachorrinho ou meu gatinho está urinando sangue e etc e tal, ou bebendo pouca água. Os problemas urinários são muito extensos, então nós temos problemas renais, que eu não vou citar isso aqui. E nós temos problemas realmente ligados à bexiga e uretra, que é o que eu vou falar aqui. Então, para iniciar, vamos lá. Primeiro, o gato. O gato é um ser extremamente estressado. Por isso, ele pode desenvolver uma cistite por estresse, uma cistite idiopática felina. Os gatinhos machos, eles podem ter obstrução do canal uretral. E isso necessita de um procedimento de emergência, passar sonda, esvaziar a bexiga, enfim, é uma coisa que você percebeu que seu gatinho macho não está urinando, tem que correr para o veterinário e começar o procedimento. Aí no caso de fêmeas, a uretra é mais larga, então elas não costumam obstruir tão fácil quanto os machos. Elas podem ter infecção urinária, que é a cistite, e podem ter cálculos na bexiga. Muitas vezes a gente encontra cálculos pequenos, cristalzinhos, e outras a gente encontra cálculos muito grandes. No Instagram da clínica, nós temos um caso de uma cachorrinha que teve uma pedra de 3 centímetros na bexiga. Então eu quero alertar vocês que todo sangue na urina do seu animal ou dificuldade urinária é necessário procurar um veterinário. Hoje em dia, as rações Premium e Super Premium de qualidade, elas possuem ingredientes que ajudam a proteger o trato urinário. Então, sempre prestar atenção nisso na hora de escolher uma ração. Geralmente não atinge animais jovens, exceto a obstrução e a cistite. Tá? Então, a obstrução e a cistite pode acontecer em animais jovens. Os cálculos e os cristais, geralmente, por que eu digo geralmente? Porque biologia não é matemática, não é uma ciência exata. Então, por mais que esses problemas de cristais e cálculos apareçam depois de 2, 3, 4 anos para frente, existem animais que têm esse problema ainda jovens. Tá? Então, eu quero deixar o alerta para vocês que, número 1, o animal precisa beber bastante água. Então, se ele não está bebendo água, eu já comentei em outro vídeo, mas eu vou falar de novo, porque é muito importante. Se ele não está bebendo água, a gente tem que usar algumas artimanhas para conseguir que ele beba água em maior quantidade. Por exemplo, colocar uma fonte. Gato gosta muito de fonte, porque eles gostam de água corrente, mas serve também para cães. Colocar um espelho dentro da água, pois faz com que o animal se veja e queira brincar com o reflexo. Então eles acabam também batendo a patinha na água e ingerindo em maior quantidade. Uma outra coisa que você pode fazer é colocar gelo na água, pelo mesmo motivo, porque ele vai querer brincar com aquele gelo e vai ingerir mais água. E no calor que tá, né, gente, a água vai ficar bem mais fresquinha, bem mais gostosa. São alguns meios da gente conseguir. Também pode congelar frutas, congelar sachê, e assim o animal fica lambendo e está ingerindo mais água. O próprio sachê também é importante, porque o sachê, ele é o quê? Ele é uma ração úmida, então ele é a mesma coisa que a ração do animal, só que com um maior teor de água. Então ele também ajuda a suprir uma grande parte da água do organismo. Então, número 1, é essa questão da água. É importante beber muita água. Existem infecções urinárias por estresse, como eu falei, então não é uma causa bacteriana, é uma causa por estresse que acaba afetando nervos da bexiga, né? Acaba afetando a parte nervosa da bexiga e esse animal acaba tendo uma inflamação. Então também pode acontecer. No caso dos gatos, principalmente, cão não costuma ter cistite por estresse. Os gatos sim.
Então, nesse caso, a gente precisa controlar o estresse, precisa descobrir o que é que está causando estresse no animal. É um novo morador na casa? É um novo animal? É alguma coisa que você mudou de lugar? Alguma coisa que você tirou? É sua ausência? Tudo isso pode causar uma cistite em gato. Então, pessoal, eu quero que vocês fiquem muito atentos à urina do bichinho de vocês, porque ela tem muito o que dizer. Eu falei para vocês que eu não ia entrar no assunto de insuficiência renal nesse vídeo, mas eu quero dizer que alguns parâmetros nos indicam que o animal pode ter insuficiência renal. Então, às vezes, muita urina ou pouca urina, muita água ou pouca água, vômitos, um odor diferente na boca, enfim, a gente precisa prestar muita atenção no nosso animalzinho. E a urina nos diz muita coisa, então sempre repare, sempre, na coloração dessa urina, se ela ficou mais amarela, se ela tem traços de sangue, se ela tem traços de muco, se ela está muito clara, sem cheiro, sem cor, se você percebe que formigas ficam em volta, porque isso também pode indicar uma diabetes, não estou dizendo que é confirmatório, para isso a gente precisa de exames mais específicos, mas é um indicativo. Então é muito importante olhar a urina do nosso bichinho, porque muita gente também acaba tratando de forma errônea. O animal começou a urinar sangue, eu vou dar antibiótico. Nem sempre o que ele precisa é de antibiótico, nem sempre o que ele precisa é só antibiótico. Às vezes ele precisa de outros cuidados, outros manejos. Então é indispensável levar no veterinário para poder descobrir a causa. E aí a gente vê um animal urinando sangue e a gente fala, não, simplesmente é infecção urinária. Não, não é bem assim. Para a gente ter certeza que o animal tem uma infecção urinária ou enfim uma doença renal, a gente lança a mão de exames. Então a gente não faz um diagnóstico baseado somente no exame físico do animal e dos sintomas. A gente precisa de exames, seja eles de sangue, seja eles de urina. E quando se trata de trato urinário, principalmente de região de bexiga, a urinálise, às vezes uma urocultura, então cultivar a urina e fazer um antibiograma de bactérias, até mesmo o ultrassom acaba sendo muito importante para a gente fechar o nosso diagnóstico e instituir uma terapêutica. Tá? Então eu quero deixar para vocês um recado. Não automedique seu animalzinho, porque depois vocês acabam fazendo, muitos proprietários acabam fazendo doses erradas, períodos errados e a gente está criando bactérias cada vez mais resistentes. Eu só peço que fiquem atentos a qualquer alteração, fique atento à urina, às fezes, a vômito, qualquer coisinha que vocês notarem de diferente no seu animalzinho pode parecer besteira para você. Mas às vezes não é. Às vezes é algo grave e que está começando e que a gente consegue reverter melhor. Por isso, nunca deixe de procurar o seu veterinário de confiança.